Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Estamos na lição de número 4, neste primeiro trimestre de 2026. Vamos falar sobre o seguinte tema: a mão de Deus na história, com base em Esdras, capítulo 6, versículo 1 até o 22. Mas o nosso texto áureo é este aqui, Esdras 6, versículo 14, que nos diz o seguinte: E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme ao mandado do Deus de Israel, e conforme ao mandado de Ciro e de Dario, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Que Deus desde já nos abençoe através de sua bendita palavra, que a gente de fato venha estar fundamentado na Bíblia Sagrada. Quando nós vamos para o primeiro tópico da revista, vamos observar que o autor da revista nos mostra o seguinte: o registro real a serviço dos planos de Deus. Naturalmente que é importantíssimo que a gente faça a leitura do capítulo 6, do versículo 1 até o 5, para a devida compreensão. Se porventura você não fez, você pode dar uma pausa, fazer a sua leitura bíblica e retornar para cá. Nos anais do Império estava escrito que Ciro fizera um decreto que dizia que o templo seja reconstruído como em lugar em que se ofereçam sacrifícios. O templo estava destruído por conta da conquista dos babilônios. Houve realmente uma destruição completa, tanto do templo, da cidade e dos muros. É-nos dito que nesse período chamado restauração há essa reconstrução, porém durante muitos anos, a obra fica paralisada. Há uma retomada, e a gente vai notar que a partir do capítulo 6 do versículo 1 até o 5, Dario tinha dado uma ordem de buscar lá na chancelaria os tesouros em Babilônia, para que no palácio de verão do rei se procurasse o documento. Foi achado, e este dizia assim: No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, esta casa se edificará para um lugar em que se ofereçam sacrifícios e seus fundamentos serão firmes. Começou a falar sobre as medidas. A sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os vasos de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, retornarão para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Aquilo que foi saqueado, todo o ouro e prata que estava no templo, estava em Babilônia, porém deveria ser trazido para Jerusalém a fim de ser utilizado na reconstrução. O autor da revista vai nos dizer o seguinte: ele revelava que o templo deveria ser reedificado, mas não seria um monumento à vaidade humana e nem um elefante branco, mas um lugar de culto ao Deus de Israel. O templo sempre foi um local muito importante porque indicava a presença de Deus. No Antigo Testamento, Deus habitava em templo feito por mãos humanas. Por mais que Deus movesse a história, movesse os corações dos homens para que a construção fosse realizada, ainda assim a construção era feita pelos homens. Mas acontece que na nova aliança, Deus passa a habitar nos homens através do sacrifício de Cristo Jesus. Por meio do seu Santo Espírito, ele habita permanentemente. Desta forma, Deus passa a habitar em nossos corações, e o nosso corpo passa a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Prossegue o texto dizendo que havia pontos técnicos de engenharia, tem muitos detalhes, conforme a gente vai observar no texto bíblico, inclusive
que já foi lido no versículo 3, 4 e 5. A gente não vai se delongar por conta desses pormenores, mas a gente vai atentar para o que é realmente essencial. Por quê? Deus nos coloca em desafios maiores, por exemplo, para que a gente venha depender dele somente. A volta do sacrifício estava garantida, conforme o versículo 5, nesta retomada, já que havia um decreto da parte de Ciro. Mas acontece que quando nós vamos para Hebreus, capítulo de número 9, eu farei a leitura do versículo 13 e 14 para que você possa situar-se. Olha o que nos diz a palavra de Deus e é justamente o texto que está na indicação. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espazida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, isto é, puro a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Ou seja, mostra a superioridade do sacrifício de Cristo Jesus em relação aos sacrifícios que eram feitos no período do Antigo Testamento, enquanto havia o templo. Havendo templo, tinha altar. Havendo altar, sacrifício. Todavia, nós vamos observar na história, pelo menos dos judeus, que no ano 70 o templo foi destruído. E o grupo religioso mais afetado, sem dúvida alguma, foi dos fariseus, porque eles se dedicavam muito à lei. E cessou o sacrifício e eles não fizeram mais como os judeus. Dentro do judaísmo não há mais sacrifícios, por conta dessa destruição do templo de uma forma definitiva no ano 70, não houve outras reconstrução em hipótese alguma. Agora aqui a gente observa que o sacrifício de Jesus, ele foi único, perfeito e eficaz, não havendo necessidade de repetições de sacrifícios. Desta forma, Jesus nos salva perfeitamente, completamente e totalmente. É muito bom ler a carta aos Hebreus porque mostra a superioridade de Cristo Jesus. Um outro aspecto muito relevante eram os sacrifícios apresentados ao Senhor. Fala aqui sobre a entrega, que não era uma espécie de barganha com Deus. Note que deveria ser entregue o melhor, o animal, digamos assim, perfeito. Aquele animal que não estivesse em perfeitas condições não poderiam ser colocados ali no altar. O sacerdote não ia aceitar em hipótese alguma, porque o próprio Deus não ia aceitar algo trago de qualquer maneira. Mas Deus desejava realmente o melhor, porque refere-se a Ele. Nós, como povo de Deus, precisamos fazer o melhor para Deus. Nós não podemos sequer utilizar o que a gente chama de barganha, um toma lá da cá. Deus não é manipulável. Deus não se sujeita a tal coisa. Além da entrega, menciona a morte. Não existe sacrifício sem morte. Aliás, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É o que nós aprendemos desde o início do Antigo Testamento. Mas houve a necessidade de Cristo Jesus vir na cruz do Calvário, verteu o seu sangue por nós e morrer de forma substitutiva, isto é, Cristo morre em nosso lugar, de modo que, como homem sem pecado e ao mesmo tempo tendo uma outra natureza, além da humana, que é a natureza divina, como Deus, ele pode nos salvar completamente, perfeitamente e totalmente. A salvação em Cristo é garantida pela eficácia do seu sangue. Uma outra coisa, nós temos a falar sobre a adoração. A verdadeira adoração nasce do amor e da gratidão. No Antigo Testamento, a adoração ia ter uma implicação. Qual? O serviço. Toda pessoa que sabia quem de fato Deus era, acabava servindo a Ele. De igual modo, se aplica aos crentes em Jesus nos dias
atuais. Vamos agora para o segundo tópico, que diz: Deus cumpre suas promessas. O texto, Esdras 6, versículos 6 e 7, farei a leitura desses versículos. E agora, pois, Tatenai, governador de além do rio Setar-Bosnai, e os seus companheiros, os afarzarquitas, que estais de além do rio, apartai-vos dali. Deixai-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Em outras palavras, não era para que este rei, essa pessoa aqui, tida como governador, na verdade, atrapalhasse e nem permitisse que ninguém viesse causar embaraço na obra do Senhor, porque estava sendo determinado pelo rei de então, o rei da época. E a resposta da carta não poderia ser mais surpreendente para os adversários e colocou os edificadores do templo numa posição muito mais forte do que antes. Vale a pena assistir a lição de número anterior, a de número 3, porque eu falo um pouquinho sobre isto e vai dar base caso você ainda não tenha feito a lição de número 3, muito menos acompanhado através de vídeo. Mas o que a gente pode mostrar é que Deus vai cumprir a sua promessa e Deus vai utilizar, inclusive, pessoas pagãs para o cumprimento de seus propósitos. Assim como cantamos em nosso cenário, cada nuvem escura um arco-íris traz, a ordem do rei é muito clara: retirai-vos de lá, parai de impedir a obra desse templo de Deus. Os versículos 6 e 7 já foram lidos. Em outras palavras, a carta dizia aos interessados em embargar a obra: saiam de perto, não atrapalhem, deixem-nos trabalhar em paz. É isto que está sendo dito dentro desse segundo tópico, que fala justamente sobre o cumprimento das promessas divinas. Mas no terceiro tópico, nós vamos observar a garantia divina. Necessário é fazer a leitura do versículo 8 até o 15. Eu não farei por uma questão de tempo, mas você pode dar pausa neste vídeo e voltar após a leitura. Porque a partir do versículo 8 vai mostrar também alguns pormenores que envolviam os anciãos dos judeus para que edificassem justamente a casa de Deus. Detalhe: Deus não apenas promove a legalidade da sua obra, mas provém o sustento dela e do sacrifício, de acordo com o versículo 8. O governante teria que literalmente bancar todas as coisas concernentes à reconstrução do templo. Sobrou para ele, pois Deus, através do rei Dario, estava dando esta incumbência. Era algo que ele não poderia, em hipótese alguma, titubear, muito menos dizer não. Nós sabemos perfeitamente como é que agia o império naquele período. E eles realmente tinham medo de ser mortos caso não houvesse um cumprimento de uma ordem real. O autor vai falar sobre esse decreto que garantiu os judeus o privilégio de usar o dinheiro do templo provincial de Dario na Síria na quantia necessária para o término da obra. E como se não bastasse, os opositores tinham que contribuir para a realização do culto, pois não poderiam faltar animais, grãos, sal e vinho para o sacrifício ao Deus dos céus. Não podia faltar coisa alguma, de acordo com o versículo 9, que diz assim: E o que for necessário, como bezerros e carneiros e cordeiros para o holocausto, ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta. Ou seja, dia após dia eles tinham que fazer a manutenção para que tudo se realizasse conforme a vontade de Deus, conforme estava sendo expressa de acordo com o decreto de Dario. Deus dirigia literalmente a vida daquele rei pagão para que o seu propósito se cumprisse. E percebe claramente como estão agora interligados a obra da reconstrução e o culto ao Senhor. O serviço e o culto caminham juntos
na demonstração clara que o empenho, o zelo e a dedicação são comuns na prática de fazer algo para Deus. Sobre a realização do serviço real, já que a gente faz alusão à pessoa de Deus, ela não pode ser feita de qualquer maneira. A gente não pode fazer as coisas, como se diz no popular, empurrando com a barriga. Pelo contrário, a Bíblia nos adverte para não fazermos a obra de maneira desleixada ou relaxadamente. A obra é de Deus, merece o melhor nosso e a gente precisa se dedicar de corpo e alma ao Senhor. É triste quando um grupo religioso faz as coisas de qualquer maneira, de qualquer forma, sem organização, sem planejamento, sem oração, sem a instrução divina, sem o direcionamento do Espírito. Muitas vezes promove tantas coisas, mas sem colocar o Espírito Santo na direção e na condução de tais coisas. O decreto evidencia também a crença nas orações e ações do Deus dos céus em favor do rei e de sua família, porque vale a pena ler o versículo 10 para ter uma noção. O versículo 10 nos ajuda a compreender o que está sendo dito como a garantia divina, já que o tópico fala disto. É porque diz assim: para que ofereçam um sacrifício de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Quem está falando aqui na ocasião era o próprio rei Ciro, antecessor de Dario. Quando ele fez o decreto, ele manda fazer sim sacrifícios lá em Jerusalém, manda reconstruir, mas ele sabia que durante o exílio babilônico, o testemunho dos judeus foi impactante para a vida deles. E de alguma forma, ele se sentiu atraído pelo Deus de Israel, não ao ponto de se converter, mas ele entendia que, havendo sacrifícios em Jerusalém, poderiam fazer, como forma de gratidão, até mesmo orações por ele e por seus filhos, enfim, pela sua família. Irmãos, nós precisamos saber que a oração é indispensável. A oração é importantíssima para toda a família, para toda a igreja. A gente precisaria até mesmo investir mais tempo em oração e diminuir o ritmo alucinado da nossa parte. Infelizmente, se a gente não se cuidar, entra num chamado ativismo religioso, que é tão frenético, que acaba consumindo as nossas energias. E quando nos deparamos, não temos sequer tempo para Deus, no tocante à sua meditação da palavra, à leitura, à pesquisa, ao estudo, à oração, à meditação, à comunhão com o Senhor, o fato de estar diante dele, contemplando, porque nós sabemos de fato quem Deus é. Às vezes, as pessoas entram numa forma tão alucinada na obra de Deus e querem fazer as coisas com a maior das intenções e a melhor delas também, mas não dá atenção devida ao cônjuge, aos filhos, enfim, à família. E como nós aprendemos, primeiro é Deus, segundo é a família, terceiro é a igreja. Porque se nós tivermos aqui no meio família forte, nós vamos ter uma igreja forte. Agora, se há fraquezas, debilidades nas nossas igrejas, é porque as famílias estão desestruturadas. As famílias não estão devidamente fundamentadas, quer na palavra, quer numa vida ou numa constância em relação à oração, ao fato de estar com Deus, de falar com Ele, de manter comunhão, porque são recursos imprescindíveis para todo crente em Jesus, para toda a família. Desta forma, a gente quer chamar atenção para a oração. Um rei pagão, uma referência a Ciro, entendia que, havendo o retorno do sacrifício, poderia, inclusive, orar por ele e pelos seus. E nós temos orado pelas nossas vidas? Temos colocado as nossas vidas, os nossos projetos, os nossos sonhos diante de Deus em oração? Temos feito de igual modo em relação ao nosso cônjuge, aos nossos filhos? Temos colocado todas as coisas nas mãos de Deus, até mesmo as nossas ansiedades. A Bíblia nos ensina a colocar diante de Deus todas as nossas ansiedades, por uma razão óbvia. Ele tem cuidado de nós.
Deus não apenas cuidará no futuro, Ele tem cuidado de nós, assim como cuidou no passado. E nós podemos crer nele não pelo que vemos, mas pelo que Ele é, porque nós cremos piamente na palavra dele. Ele não é homem para que minta. Deus não é mentiroso. Então, quando Deus fala algo, Deus cumpre realmente a sua palavra. O autor da revista vai dizer aqui que vemos como os de fora creem mais em nossas orações que nós mesmos. Quando solicitados a orar, na maioria das vezes, não valorizamos o pedido feito. Nossas orações são curtas e muitas vezes mecânicas. Aqui há uma opinião, eu não vou tecer mais comentários sobre este quesito. Vou prosseguir porque no texto base fica claro que aquele que infringisse o decreto do rei, atrapalhando a obra da casa de Deus, seria morto, teria sua casa destruída em um monte de entulho. É o que está no versículo de número 11. Havia aqui que a gente chama de uma imprecação, e para os adversários cabia apenas obedecer ao decreto imperial com temor e tremor. O texto revela a reação das autoridades. Cumpriram à risca o que o rei Dario o tinha ordenado, de acordo com o versículo de número 13. Neste caso, os profetas foram agentes motivadores em nome do Senhor seu Deus, conforme consta em Ageu, capítulo 2, versículos 7 e 8. Aliás, Ageu tinha uma preocupação muito grande, não apenas com a Torá, mas também em relação ao culto, a questão litúrgica, o que nós podemos chamar hoje de ordem de culto. Às vezes, algumas ordens, alguma programação cultica é feita para agradar homens, porque se nós não fizermos desta forma ou daquela outra, as pessoas vão deixar as nossas congregações e vão para outras. Aí, como é que a gente vai, entre aspas, prender o jovem, o adolescente, quando não até o adulto? É fazendo o que eles querem. E eles querem um monte de coisas, mas algumas vezes não consultam, consulta a Deus através de sua palavra para ver como que deve ser feito uma ordem cultica, isto é, a ordem de culto, ou atentando para a liturgia da igreja, que é altamente importante, uma vez que vai fazer com que haja essa diferença entre um culto antropocêntrico, isto é, um culto onde o homem está no centro, e um culto cristocêntrico, onde Cristo está realmente centralizado naquela igreja local. Às vezes, mudando de assunto aqui, a obra é paralisada por falta de corações submissos e obedientes. Sim, às vezes porque, de fato, Satanás usa vários artifícios para impedir, para paralisar, para atrapalhar. Agora, obedeçamos, pois, ao Senhor, e Ele mesmo providenciará os recursos necessários para a realização da obra. Em relação ao apóstolo Paulo, há uma ocasião que ele desejou fazer algo fantástico, bíblico, um tocante à questão evangelística, missionária, e diz claramente o texto que o próprio Espírito Santo o impediu. O impediu e direcionou a um outro local. Deu um redirecionamento a Paulo, apesar de que a intenção dele inicialmente era legítima, 100%. Mas há também um outro texto que diz que ele queria fazer a obra de Deus, estava nesse intuito, e que Satanás o impediu, para mostrar que quando nós aceitamos a Cristo Jesus, já há uma batalha espiritual. Mas nós não lutamos contra o diabo, contra os demônios. Nós não lutamos sequer contra carne ou sangue. Nós usamos, sim, as armas espirituais, conforme está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Mas, inclusive, a espada utilizada era de defesa, não de ataque. Porque nessa batalha espiritual, a gente se sujeita primeiramente a Deus. Aí o diabo que anda ao nosso derredor, ele acaba fugindo de nós,
porque a gente resiste ao diabo, ele foge, porque nós estamos protegidos e submetidos ao Senhor, e Deus nos dá graça, e em nossa fraqueza, inclusive, ele nos fortalece, de modo que nós somos, de fato, fortalecidos no Senhor e contamos, inclusive, com a habitação do Espírito Santo de Deus. Vamos para o outro tópico que diz: a glória do Senhor se manifesta. O versículo do 15 até o 18, eu não farei também a leitura, mas aqui já está projetando parte do versículo 15 que diz assim: no terceiro dia do mês de Adar. É o que está falando aqui no texto, conforme nós estamos projetando. Na minha versão, diz: e acabou esta casa no dia terceiro do mês de Adar, que era o sexto ano do reinado do rei Dario. Finalmente, a obra de Deus foi concluída e, com muita alegria, eles celebravam a inauguração do templo do Senhor. A festa foi marcada por sacrifícios de muitos animais para expiação do pecado de todo Israel. Tem uma expressão aqui, conforme que está escrito no livro de Moisés. Mais uma vez, nos remete à necessidade de uma referência e padrão para cultuarmos a Deus. Porque vai, versículo 18, na íntegra. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus, que está em Jerusalém, conforme ao escrito do livro de Moisés. Vamos fazer aqui duas colocações. O livro de Moisés tinha as leis divinas dadas por Deus a Moisés. Por isso que se refere o livro de Moisés, mas não é que ele produziu no sentido de intencionou. Deus colocou no coração de Moisés e ditou, falou aquilo que era do seu agrado em relação ao seu povo. Uma outra coisa é que Moisés, ele recebeu um título honroso. Sabe qual foi? Servo do Senhor. Poucas pessoas no Antigo Testamento são chamadas de servos de Deus ou servo do Senhor, mas indica a vida submissa, a dedicação, a entrega pessoal ao Senhor dos Senhores, ao Deus dos deuses, dentro daquela perspectiva, inclusive politeísta. E a gente precisa tentar realmente. Ele coloca aqui como padrão de culto 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Precisa ter, inclusive, uma ordem de culto pautada na palavra de Deus. E por mais que a gente fala sobre ordem de culto, obrigatoriamente, Cristo precisa ser enaltecido, reconhecido, engrandecido, louvado e adorado, verdadeiramente. O foco não deve estar no pastor, ou no pregador, muito menos no pessoal do Ministério de Música, nos outros ministérios existentes, aqueles ministérios, aquele departamento que nos apoia, que nos bastidores trabalham de uma forma tão eficaz, mas sempre focando na pessoa de Deus. É o que nós aprendemos. Vamos para um outro tópico que fala sobre a celebração no término da obra. A obra está terminando. É o que nos é dito lá no versículo 19 até o 22. Eu estou aqui com a Bíblia aberta, caso haja necessidade, eu faço a leitura, mas é bom que você faça a leitura do texto todo, do capítulo 6, do versículo 1 até o 22, para o bom entendimento. O tempo foi concluído no terceiro dia de Adar, no último mês do ano, e Páscoa foi celebrada aos 14 dias de Nissan, o primeiro mês do ano, ou seja, 41 dias depois da inauguração do templo. Houve uma preparação maciça por parte dos oficiais do culto para que a Páscoa acontecesse esplendorosamente. Nenhum homem poderia aproximar-se do culto se trouxesse consigo restos de paganismo, porque o texto vai nos revelar algumas coisas. Aí eu vou fazer a leitura do versículo 20, que diz assim:
porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Notem que no texto fala todos os filhos do cativeiro, porque as pessoas que foram para o cativeiro babilônico, elas morreram na Babilônia. Passados 70 anos, os descendentes deles, ou seja, os seus filhos, voltaram e pôde contemplar a mão de Deus operando e atuando na reconstrução do templo. Aqui fala sobre a purificação maciça dos oficiais, que eram os sacerdotes. Nós não temos no Novo Testamento sacerdotes, na perspectiva do Antigo Testamento, porque nós sabemos perfeitamente que o sacerdote, ele oferecia sacrifícios de animais para expiação, trabalhava nesse sentido. Mas hoje nós temos acesso a Deus por causa do sumo sacerdote que é Cristo Jesus. Ele nos garante acesso ao Pai e nós podemos sim entender que há um sacerdócio dos crentes. Todos nós podemos ir até Deus. Mas acontece que o sacrifício que nós oferecemos não é mais levando animais para serem mortos. É um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional, um culto espiritual, em- entregando a Deus de corpo e alma para o serviço real e, sobretudo, para a glória dele. Vamos agora para um outro item que ainda está em destaque, que é o serviço pelos irmãos e para si mesmo, conforme foi lido. Mostra essa ação altruísta, mas sempre com essa ação divina, ou seja, Deus trabalhando nos corações das pessoas para que tudo viesse realmente, sair tudo conforme o querer de Deus. Tem a participação com os que se apartaram das práticas impuras, mesmo alguns não sendo judeus, se apartaram do pecado. Um Deus santo exige santidade daqueles que se propõem a cultuá-lo. Uma pessoa que está na igreja porque já é separado por Deus e para Deus, uma pessoa que já é santificada em Cristo Jesus, ela vive de uma forma diferenciada. Ela não faz as mesmas coisas que fazia antes de sua conversão. Mas observe que uma pessoa que começa a se aproximar da igreja, começa a ser atraída pelo Evangelho de Deus, pela cruz de Cristo, ela vai começar a fazer algumas ações que serão semelhantes à do povo, porque ela está querendo aquilo para a sua vida, uma mudança, uma transformação. Por sua vez, Deus efetuando a mudança, aí sim, ela fará parte do povo de Deus, mas só o fato da pessoa já estar se aproximando, desejando estar na casa de Deus, lendo a Bíblia e orando, a gente vai vendo a operosidade do Espírito Santo na vida dela e vai culminar certamente numa vida rendida aos pés de Cristo Jesus. No letra D, para buscar o Senhor, o Deus de Israel, de acordo com o versículo 21, que diz assim: Assim começaram, comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos que eles apartaram da imundícia da gente da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Aqui menciona a Páscoa. É bom que se diga que a Páscoa é uma festividade judaica, é estipulada dentro do Antigo Testamento. Nós, em um Novo Testamento, uma vez que temos a Bíblia completa, e como cristãos, não celebramos a Páscoa. Nós podemos naturalmente fazer alusão à Páscoa, entendermos o propósito da Páscoa, mas é uma festa judaica. Da mesma forma que, como cristãos que somos, nós não estamos atrelados aos costumes judaicos. Nós somos, inclusive, gentios. E como gentios convertidos a Cristo Jesus, nós não temos a obrigação de seguir a cultura, as crenças judaicas, mas entendendo que a Bíblia, sim, é um livro ou um documento judaico-cristão que compreende tanto o primeiro quanto o segundo testamento, a gente vai, então,
nos ater a essa graça de Deus que nos alcançou, essa misericórdia de Deus e entender que, como cristãos, nós realmente não comemoramos a Páscoa, mas Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus é realmente algo significativo e mesmo nós não celebrando a Páscoa, quando não as festas judaicas como o Pentecostes, das premissas, etc e tal, ainda assim nós temos que jubilar, porque Deus, no Antigo Testamento, estava reconstruindo o templo para que ele habitasse no meio do povo. Mas hoje, na nova aliança, debaixo dessa aliança estabelecida pelo sangue de Cristo Jesus, Deus habita em nosso corpo e torna-se habitação nossa através do seu Santo Espírito. Que coisa maravilhosa é tornar-se habitação de Deus. Vamos então para a letra E, porque o Senhor trouxe alegria. É o resultado, conforme nós temos no versículo 22, trouxe alegria porque diz o texto que celebraram a festa, é celebração. É mais do que culto, é culto sim, mas é celebração, é alegria. Teve festa dos pães, asmos, como eu disse, nós, como cristãos e gentios convertidos a Cristo, não precisamos celebrar a festa dos pães asmos, da Páscoa, do Pentecostes, das primícias, do tabernáculo, etc. e tal, mas nós temos alegria, a alegria do Espírito. Nós temos paz que é proveniente do mesmo Espírito. E tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Ou seja, mostra essa mudança, essa operação, esse mudar de coração, conforme está no versículo 22, na parte final, o autor diz assim: o nosso Deus tem tudo sob seu absoluto controle. Não há um só coração inflexível que resista à ação do Deus Criador. E até mesmo para a nossa atualidade, às vezes nós encontramos pessoas com um coração muito endurecido. Mas Deus pode, através do Evangelho de Deus, fazer com que esse coração endurecido seja amolecido, ou seja, trocado, substituído por um coração de carne. Aí esse coração de carne vai pulsar e vai realmente redundar para uma nova vida e certamente desfrutar da presença de Deus a partir desta e vai permanecer com a presença de Deus por toda a eternidade. Queremos concluir dizendo o seguinte, na verdade faria a leitura conforme está na nossa revista. A reconstrução do templo em Esdras 6, versículo 1 até o 22, demonstra que a obra de Deus avança conforme sua orientação soberana, utilizando até mesmo governantes terrenos para cumprir seus propósitos. Mesmo diante de desafios, Deus conduziu os acontecimentos, garantindo provisão e manifestação de sua glória. Essa narrativa reforça a importância da confiança. Confiança em Deus, ainda que não vejamos sinais imediatos. É essencial para experimentar sua fidelidade, assim como os judeus perseveraram. Somos chamados, aqui não tem a outra página que vai constar o exercício, mas nós somos chamados e termina desta forma abrupta mesmo. Somos chamados a, depois nós vamos ter aqui a verificação de aprendizagem. Como eu não projetei essa verificação de aprendizagem, diz assim: um exercício prático, aprendizado sobre confiança. Leia Provérbios 3, versículos 5 e 6 e responda em que área da sua vida você precisa confiar mais em Deus. Depois, escrever um compromisso de confiança em Deus para um desafio específico. O compromisso pode incluir uma decisão prática para demonstrar confiança em Deus, uma oração pessoal sobre o desafio e um versículo bíblico que fortaleça a sua fé. Eis aqui esse recurso que eu não coloquei aqui, não fiz a projeção, mas que você pode fazer conforme o registro final. Deus abençoe e até a nossa próxima aula da Escola Bíblica Dominical ou em assuntos relacionados à escola bíblica, porque vez ou outra eu vou dar alguma introdução que é sobre Esdras ou ainda Neemias e também Esté, visando não apenas o professor de escola bíblica dominical, mas todas as pessoas interessadas.